Mostra sua UFMG. Oi gente, bem-vindos ao videocast Mostra Sua UFMG. Aqui não estamos no nosso estúdio de costume porque estamos diretamente aqui no Instituto de Ciências Agrárias, ICA, que é o campus da UFMG aqui em Montes Claros. A gente vai falar um pouco mais sobre os cursos de graduação que são oferecidos aqui. Eu sou Bruno Ihara, vou apresentar a nossa conversa de hoje e para tornar o nosso bate-papo mais acessível, vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho 23 anos, tenho cabelo comprido, preto, pele clara, estou usando uma camiseta branca de flores e eu tenho ascendência japonesa. E aqui comigo eu tenho o professor Rodolfo Tinini, do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Bruno. Você pode fazer sua audiodescrição também? Eu sou branco, de pele branca, cabelo loiro e curto, de barba escura. E acredito que seja só isso, de camiseta preta. Perfeito. Professora Cláudia Regina, do curso de Engenharia de Alimentos. Professora, seja muito bem-vinda. Você pode fazer sua audiodescrição também? Obrigada, Bruno. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, nos ombros. A idade por volta dos 50, a gente não pode contar totalmente, né, a idade. Mas, e eu estou vestindo uma blusa de manga comprida, verde, estampada com algumas flores. Perfeito. E professor Stanley Schettino, do curso de Engenharia Florestal. Professor, seja muito bem-vindo. Você pode fazer também sua audiodescrição, por favor? Obrigado, Bruno. Obrigado aos colegas presentes, né? Bom, eu sou uma pessoa de pele clara, né? Também na faixa dos 50 anos de idade, cabelo um pouco grisalho. Eu estou vestindo uma camisa de poliéster xadrez, né? Branca, com quadriculados azuis. Seria isso. Perfeito. Obrigado. Bom, nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouco mais sobre os cursos mesmo em si. E aí eu já vou começar com você, Cláudia, pra gente puxar o fio. Olha a responsabilidade, Bruno. É comum os estudantes ainda confundirem o curso de Engenharia de Alimentos com outros cursos, por exemplo, nutrição ou gastronomia, de repente. Como que é essa relação e como que... Sim, vamos dizer assim que a população, de uma forma geral, né, ela tem um desconhecimento sobre a profissão do engenheiro de alimentos, né? Muitas das vezes as pessoas não sabem que existe esse curso de engenharia de alimentos. E como a nutrição, né, é um curso que vem também, apesar de que a engenharia de alimentos é um curso antigo, mas vem a nutrição também, acaba se confundindo, né? E agora com essa ascensão da gastronomia também acaba por se confundir, né? Mas a engenharia de alimentos, eu falo muito isso, eu acho que é bem básico para a gente entender o que é a engenharia de alimentos e o que é o curso de nutrição, né? O que é o papel do engenheiro e o papel do nutricionista. Então eu falo o seguinte, a nutrição, ela cuida da nossa alimentação da boca para dentro, né? Tudo que acontece dentro do nosso organismo, as questões das dietas, do que a gente pode consumir e etc. Já o engenheiro de alimentos, ele vai se preocupar com a nossa alimentação da boca para fora. Ou seja, um beneficiamento de um arroz que é cultivado no campo e vai parar na indústria de beneficiamento, ou desde o processamento daquele alimento, o que está acontecendo na fiscalização. Então é uma coisa fora do nosso organismo, né, que mantém essa mesma questão de nutrição, né, nutricional e de segurança alimentar. Perfeito. Já continuando nesse papo de diferenças, professor Rodolfo, como que você difere um engenheiro agrícola e ambiental de um engenheiro agrônomo, exatamente. Tá. Isso é muito comum. A gente, assim como a engenharia de alimentos, acho que o nosso ainda fica um pouco mais complicado, porque são duas engenharias, né? A pessoa vai fazer engenharia agronômica ou engenharia agrônoma, né? E aí acaba, às vezes, vindo fazer engenharia agrícola e ambiental, e aí achando que muitas vezes vai trabalhar com as mesmas coisas. Mas assim como a Cláudia falou, a engenharia agrícola ela é uma área um pouco mais tecnológica que a engenharia agronômica. Eles acabam trabalhando mais com a relação solo-planta, né? Nutrição de plantas, nutrição do solo para produção mesmo, para a área de produção. E a engenharia agrícola acaba trabalhando mais com a parte de projeto de implementos, projeto de bombas, projeto de irrigação, coisas mais voltadas para a área tecnológica. Nesse sentido ainda a gente tem, até dentro dessas áreas, apesar de serem muito diferentes, a gente tem muita sobreposição de
sobreposição de... Como é que eu vou dizer? Área de Sobreposição conhecimento. de atribuição. Ah, de Então, atribuição. isso acontece muito, a engenharia agrícola acontece com alimentos, acontece um pouco com a floresta e acaba acontecendo também com a área agrônoma. Então, a gente tem coisas em comuns, mas o foco final acaba sendo diferente. O nosso é um pouco tecnológico. Não que não exista tecnologia na agronomia, né? Mas aqui foco de projeto mesmo, cálculos mais de engenharia aplicada são feitos mais na engenharia agrícola. Entendi. Então mexe mais com essa parte também. E professor Stanley, também, assim, diferentemente do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, do curso de Engenharia Florestal, lá no UFMG a gente também tem o curso da Pampulha, também tem o Engenharia Ambiental. Como que o senhor vê também essa diferença entre os cursos e qual que é o diferencial do curso de Engenharia Florestal? A engenharia florestal ela está mais voltada para o manejo dos recursos florestais. Né? Sabidamente, o Brasil é um país florestal, nós temos a maior cobertura de floresta nativa do mundo, né, por unidade territorial, no nosso caso é a floresta amazônica, né, e somos aí destaque em nível mundial também em produtos de base florestal de florestas plantadas. Né. Então, esse conhecimento da engenharia florestal, ele visa o manejo sustentável dessa base florestal, quer seja a base nativa, quer seja a base de reflorestamento, para que nós tenhamos aí a garantia que essa geração vai ter sua necessidade atendida e as gerações futuras também em igual quantidade e qualidade de recursos naturais. Aí agregamos um pouco de engenharia ambiental, de engenharia agrícola, nessas tecnologias, né? Existe uma interface muito grande na parte de mecanização. As máquinas que colhem madeira são muito parecidas conceitualmente com as máquinas que colhem produtos agrícolas em termos de conceito, né? Não em aplicação. Então tem uma cobertura muito grande, a gente tem as áreas tecnológicas aí despontando, agora a engenharia 4.0, a floresta 4.0, né, que é uma coisa nova, aí, agregando novos conhecimentos. Então eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade como engenharia florestal, né, de mostrar para a sociedade essa questão da sustentabilidade. Nós trabalhamos com recursos naturais. Isso denota uma importância muito grande do nosso curso, da nossa base de formação. E um pouco mais sobre os campos profissionais. A engenharia florestal, olha, hoje, para todos terem uma ideia, né, os produtos de base florestal no Brasil respondem por 1,5% do PIB brasileiro. Então nós somos o maior produtor e exportador mundial de papel e celulose, de fibra curta, no caso de eucalipto. Né? Nós temos a parte de tecnologia da madeira, que são produtos para a indústria moveleira, né? Tem produto para energia de biomassa, que são para queimar em caldeiras de indústrias de alimentos. Né? Os laticínios queimam muita biomassa para gerar vapor nos seus processos produtivos. Isso vem da florestal, uma grande parte disso. Né? Tem a parte da energia da madeira, né? Que é a parte do carvão vegetal, que supre as siderúrgicas, né? Com carvão vegetal de base sustentável. Né? Temos a pesquisa, temos a academia. Né? Não podemos deixar morrer a academia, nós estamos aqui, né? Então tem o mestrado, o doutorado, que a pessoa pode seguir também nessa carreira, para voltar para a academia, voltar para a pesquisa. Né? Então temos muito o que fazer ainda, né? Estamos fazendo muito, temos muito o que fazer nesse sentido. Perfeito. E professor Rodolfo, já que você tocou nos assuntos também de tecnologia e coisas, inovações, como você pensa assim, de um jeito mais direto, assim, como que essas tecnologias estão relacionadas ao curso de Engenharia Agrícola? A gente teve dentro do nosso curso, não só pensando em evolução tecnológica de materiais e outros sentidos, a gente teve esse último despontamento da internet das coisas, análise de dados, coleta de Big Data, né, que é muito famoso. Tá na moda falar, a gente teve um aumento muito grande disso dentro da engenharia agrícola. E uma demanda por profissionais que, além de trabalhar na interface do campo com a tecnologia, trabalhassem também com análise de dados voltados para a área agrícola. Então, muitas pessoas trabalhando com seguro de safra, trabalhando com precificação de commodities, análise de dados durante transporte para fora do país, exportação, importação, e isso tem crescido muito. Então, essa parte tecnológica está entrando
já entrou, né, com muita força dentro da nossa área agrícola e realmente é uma área que a gente tem que se aprofundar cada vez mais dentro da engenharia agrícola. Com certeza. E professora também, no curso de engenharia de alimentos, como que está presente essa tecnologia de um jeito assim mais... Não, você fez uma pergunta um pouquinho complexa, porque a tecnologia está presente em tudo, né, hoje em dia, né, da questão da industrialização, porque o maior foco, acho que, da engenharia de alimentos, em termos de mercado, ainda é a indústria de alimentos, né? A gente tem, como o Stanley falou também da questão da engenharia florestal, que tem uma gama aí de um leque, né, de cenários para atuar o engenheiro. Na engenharia de alimentos também a gente tem várias áreas, né, de atuação. Mas, assim, quando o pessoal pensa na engenharia, pensa na indústria. Nossos próprios alunos têm essa visão, sabe, de que até uma coisa equivocada, muitos deles vêm para a engenharia de alimentos achando que é exclusivamente para trabalhar na indústria de alimentos, né? E é claro que toda a industrialização vem a sua tecnologia, né, na etapa de processo, na etapa de embalagem, seja em qualquer uma das etapas dentro da indústria, né, a gente tem, claro, um avanço tecnológico, né? Eu vou dar um exemplo bem basicão, por exemplo, né? Como eu falei, já tenho mais de 50, na minha época eu consumia o feijão, eu lembro que minha mãe comprava, meus pais compravam feijão lá em casa, eu tinha que ficar catando feijão, né? Porque vinha muita sujidade no feijão. Hoje a gente tem maquinários na indústria que ele consegue detectar, né, o que é feijão, o que é sujidade, né, por alguma coisa ótica ou por densidade, por alguma tecnologia ali que foi desenvolvida. Então, hoje eu não peço para o meu filho catar o feijão, né? Eu compro lá e ele já vai colocar lá, lavar e já vai fazer o feijão. Então, assim, tem várias questões que foram melhoradas, né, claro, né, vieram com o avanço da tecnologia para dentro da indústria de alimentos também. Que também é um exemplo de sobreposição de área, né? Isso. Porque a gente, dentro da engenharia agrícola, tem muitas indústrias que têm engenheiros agrícolas aplicados a dimensionamento desse tipo de maquinário. Exatamente. E o que é importante, essa questão da tecnologia, né? O que acontece hoje? Essas engenharias, mais a engenharia florestal, a engenharia agrícola ambiental, do que a de alimentos, né? Mas passa pelo mesmo problema. Nós temos uma carência muito grande de mão de obra nos setores produtivos. Então, hoje, o que se busca nas pesquisas é muita automação de processos, né? Não é para eliminar a mão de obra, sim para suprir essa carência. Né? Não é que nós estamos querendo trocar o ser humano pelas máquinas, é que não tem gente para trabalhar hoje no setor rural, disponível igual tinha, né, há 30, 40, 50 anos atrás. Então, hoje, essa evolução da internet das coisas, a engenharia 4.0, a quarta fase da revolução industrial, né, que nós aqui na Florestal chamamos de Floresta 4.0, estão buscando muito pesquisas em automação, né, de processo, automação de máquinas autônomas, para buscar esse gap, né, de produção, que sem isso vai ser difícil. Isso tem uma interface com todas as áreas, todas as áreas. Né? Então isso é importante para a rapaziada que está chegando hoje no mercado de trabalho, né? Muito tecnológicos, né? Tem uma oportunidade de uma inserção muito grande, né? Se conseguir entender esses conceitos, né? Em qualquer das engenharias. E também tem uma área que tem crescido muito, que a tecnologia tem ajudado bastante, é a área de segurança alimentar. A gente, na engenharia agrícola, trabalha muito com essa parte de alimento seguro também, assim como alimentos, trabalha muito com a parte de segurança alimentar. E a evolução tecnológica está trazendo essa necessidade de profissionais formados e que saibam não só analisar dados simples, mas conseguir fazer correlações multidisciplinares para suprir essa necessidade nossa de profissionais no campo, profissionais na indústria de alimentos ou fora, né? Está muito presente, né? Em todas as camadas. Sim. Assim. Total. Perfeito. E aí, professores, aproveitando já, que os 3 cursos são engenharias. E assim, qual que é o nível assim, de expertise desses novos alunos que eles entram de mexer, assim, por exemplo, com matemática, química e física, que é o esperado, né? Assim, muito cálculo, muita... dessa parte, como vocês... E às vezes eu acho que os alunos às vezes não entendem isso, né? A gente não é preparado para entender o que realmente de fato acontece na universidade quando a gente está no ensino médio. A nossa matemática do ensino médio é totalmente diferente da matemática
do nível superior, sobretudo quando você vai para uma área, né, de engenharia, né, que tem essa vertente também das exatas, né? Então, por exemplo, a engenharia de alimentos e a engenharia agrícola eles têm um tronco muito comum, né? No início, assim, a florestal foge em algumas partes, mas também tem muitas coisas comuns, né? De cálculo, física, a química analítica, a química geral, que a gente chama de outro nome aqui, a orgânica, a física aplicada, a estatística. Não dá para escapar, né? Não. E assim, Não. muitas das vezes os alunos não entendem que eles têm que passar por esse momento nos primeiro até o segundo ano do curso, sem de fato entender o que é o curso de engenharia agrícola, de alimentos, etc. Então, às vezes eles ficam um pouco assim, ai meu Deus, mas a gente está estudando só cálculo, está estudando só, né, só matemática, só química, só física. E no caso da engenharia de alimentos, eu falo para os meus alunos o seguinte, gente, a engenharia de alimentos, ela é uma filhinha da engenharia química, né? Porque ela veio ali da engenharia, que é uma especialidade que virou, na verdade, uma grande especialidade, né? Um curso mesmo de graduação. Então, tem que gostar de química, entendeu? E se você quer ser engenheiro, tem que gostar de matemática. Tá? Mas a gente gosta, né? A gente gosta e a gente quer passar isso para os nossos alunos, esse gosto, essa vontade de aprender mesmo, né? De se aperfeiçoar e sair aqui da UFMG como um engenheiro, né? Essa é a ideia. Que a pessoa não goste também, mas ela precisa. Ela precisa. Ela pode não gostar, mas ela precisa. Ela tem que ter esse entendimento, que é uma fase assim que requer um pouquinho mais de esforço, né? E é realmente isso que a Cláudia falou, eles reclamam, né? Do primeiro. Eles acham Eles reclamam que do tem começo. Nossa, 3 cálculos. Mas para que 3 cálculos? Para que esse tanto de química? Mas depois lá na frente começa a perceber, entendeu? Isso é porque importante. vai ser uma base para as disciplinas específicas deles no curso. Então, mais lá para frente, quando chegam lá no 5º período, 4º período, já começa a ver alguma coisa, 5º. Aí eles vão entender o porquê essa base é fundamental. E é importante. Aí tá vendo, galera? Vocês fogem de exatas, mas olha a importância, vocês vão ver lá na frente. Não tem como fugir. Não. A pessoa não foge aqui, né? Ela não tem como escapar. Ela não vai fugir. Perfeito. E aí, professores, acho que a gente já pode entrar no nosso segundo bloco, que é para falar um pouco sobre a vivência dos estudantes aqui na UFMG. E aí, nossa equipe preparou algumas imagens, eu também vou descrevê-las, né, com audiodescrição, para vocês identificarem também e falarem um pouco sobre quais são esses lugares, né? Essa primeira imagem, nós temos uma fachada de um prédio, que tem uma parte de baixo cheia de janelas e um muro vermelho, e um letreiro em cima, lá no topo, escrito UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Que lugar é esse, gente? Fala aí, Rodolfo. Bom, esse lugar é o lugar onde nós estamos aqui agora, que é o CAAD, é o Centro de Atividades Administrativas e Didáticas. Né? Basicamente aqui está toda a parte administrativa do nosso campus Montes Claros e salas de aula. Sala de suporte à aula. Aqui nós estamos no jardim interno desse prédio, um lugar muito agradável. Né? E aqui, basicamente, os alunos que vierem estudar aqui no FMG, ICA, Montes Claros, né, vão passar uma boa parte da sua vida acadêmica nessas salas de aulas aqui. Sim. E é engraçado, porque antes da pandemia, esse prédio que estava em reforma, né? E quando a gente voltou, eles tinham acabado de inaugurar essa área aqui. E para mim, por exemplo, foi uma surpresa muito grata. Para todos nós foi uma grata surpresa. E eu faço questão de, toda vez que eu venho para cá, passar por esse jardim aqui para ver os alunos. E os alunos estão frequentando muito aqui. Sim. Eu passei ontem, tinha muita gente aqui, né? Hoje não tem porque a gente está impedindo eles, mas eles tendem a ficar muito aqui durante o período deles de permanência. É um espaço bem bacana. Inclusive, a nossa segunda imagem que a produção preparou exatamente sobre o jardim. Sobre esse espaço. E ele é lindo mesmo. Os então ele é bem recente, né? É bem recente, Ele é tem um recente. ano mais ou menos, né? Tem até uma fonte ali atrás. Tem, É bem bonita a fonte. Tá desligada. E a gente não falou, né? Dentro desse bloco ficam as salas de aula. Nesse bloco aqui ficam as principais salas de aulas nossas. Nas laterais aqui. Nas laterais, né? Sim, essas janelas aqui são de salas. Tem algumas partes administrativas também, mais lá para cima, né? Que fica a parte mais administrativa.
Ela mostrou outra foto. Perfeito. Ali, Próxima né? foto, vamos ver. Esse cantinho ele é bem Bem frequentado. Bem frequentado. Ó, nessa imagem nós temos várias pessoas, algumas sentadas numa mesinha, né? Parece que eles estão, não sei se estão jogando algum jogo ou interagindo na mesinha. Várias pessoas em pé. Temos algumas, como se fossem lâmpadas, lanternas? Luminárias. Luminárias, exatamente. Isso, luminárias e um prédio redondas. branco ao fundo e umas Isso. árvores também. Esse prédio branco ao fundo, Ele Que também é lugar muito é esse, frequentado gente? também. É? É o restaurante universitário, o É prédio branco ao fundo, né? É a área de convivência dos alunos na frente do Do DA. do DA. diretório Ah, sim. acadêmico. E ali no diretório acadêmico tem uma sinuca. E aquela mesinha é de jogar truco. E eu gostei eu jogando gostei truco. da bicicleta vintage ali, né? Tem mesmo. Uma Da bicicleta. bicicleta vintage. Ali é uma área, essa área é uma área realmente que os alunos frequentam muito, né? Se encontram ali, sobretudo porque tem o restaurante. Então eles saem do almoço, né? Nós temos aqui em Montes Claros o restaurante universitário, né? Então, que o pessoal carinhosamente chama de RU, né? E aí o pessoal realmente eles ficam bastante nesse espaço aí. Qualquer hora do dia que você chegar ali tem alguém que está no intervalo de aula e está por ali. Uma coisa legal que acontece no ICA, no Instituto aqui, como a gente tem muitos, apesar de temos 7 cursos. Seis né? cursos 6 de cursos de graduação. Dentro desses 6 cursos, a gente tem muitas áreas distintas. Por exemplo, vocês falaram com administração, zootecnia, agronomia e as engenharias. Acaba que esse espaço faz com que todos os alunos se conheçam. Então, o aluno da administração ele tem contato com o aluno da engenharia, que tem contato com o aluno da zootecnia, que tem contato com o aluno da agronomia. É muito legal essa possibilidade de integração deles. Né? Troca de ideias É mesmo, muito né? legal. Troca muito de saberes, legal. Sim, e de uma forma informal, né? De uma conversa Sim. de corredor, jogando às vezes, né? A maioria das vezes. Mas- Jogando a maioria das vezes. Olha, nessa imagem nós temos um trator num campo, parece que, eu não sei se ele tá colocando... Ele tá arando o solo. Tá arando, ok. Tá preparando o solo. Ele tá para o preparando o plantio. solo para Essa plantio. Essa é uma né? parte que os alunos de engenharia de alimentos não sabem. Não sabem? A gente não tem nada no campo. Preparo de esse solo, preparo de né? campo. É. Tá. Não tem na nossa área. Provavelmente ali, vou tomar frente, Stanley. Fica à vontade. Eu acho que é mais a sua o mesmo. pessoal não achar que eu não sei nada de máquinas agrícolas. Mas ali o pessoal é um trator que provavelmente é um disco de corte, né, que está fazendo o arado do solo, o preparo do solo para provavelmente um plantio ou uma troca de semeadura, né, incorporando matéria verde no solo. Então, provavelmente é isso que está acontecendo ali. Isso é no nosso campo experimental, né? Ah, sim. aham. É porque de uma forma o experimental. campus aqui de Montes Claros, né, pessoal, aqui antigamente era uma fazenda, né, e aí ele virou uma escola agrícola, né, lá no passado. Então a gente tem muita área verde aqui e tem muita área de plantios, de experimentos, a gente tem a fazenda, né. Então aqui realmente é um ambiente que a gente vai ver muito esse tipo de situação. Estava falando com o Stanley hoje, é um começo de transição, né, Stanley, do Cerrado para o... Nós estamos numa região aqui de transição de Cerrado e Mata Atlântica, né? Então nós temos algumas condições aqui ímpares de solo, de vegetação, né, que nos permite estudar bastante isso, né, para tentar difundir esse conhecimento para as comunidades do entorno. Sim. Então, como aqui é uma fazenda experimental, nós temos aí 240 hectares de área, né, que equivale a 240 campos de futebol tamanho oficial, né, então temos várias pesquisas de campo sendo feitas. Então isso aqui provavelmente é uma área experimental, onde vai ser plantado talvez um feijão, um milho, né, alguma coisa para alimentação animal, a nível de pesquisa, né, para desenvolver pesquisas que irão trazer algum benefício para a sociedade no futuro próximo. E até mesmo para alimentar alguns animais que a gente tem aqui, né? A gente tem áreas na fazenda de produção animal e aí às vezes muito da alimentação deles é produzido aqui dentro mesmo. Olha, que legal. E o importante, Bruno, pessoal, é que todas essas atividades são incorporadas às atividades acadêmicas. Então os alunos acompanham isso como aula Isso, prática, eles vão a exatamente, eu ia campo, falar isso, tem trabalho né? de campo. Eles pisam no barro, barro não que chove pouco, pisam na poeira bastante, né? Então o uniforme básico do estudante aqui do campus é uma botina.
né? Uma botina de couro e uma calça jeans, porque tem que ir pro campo e pisar na poeira Tá mesmo. preparado O mesmo. Preparado boné mesmo. e o chapéu O também. boné e o chapéu para proteger do sol. Olha, o sol, né? Que tem um sol para cada um também aqui, né? Então não pode esquecer disso. Temos mais uma imagem, produção? Apagou. Aí Opa. temos mais uma foto. Agora é um moço, como se estivesse irrigando, né? Várias mudas dentro de uma estufa, né? Isso. Tem um teto assim que é como se fosse um tecido que está cobrindo. Isso aí é lá no viveiro, né? Viveiro, Aqui a gente tem um viveiro, posso falar? na verdade, esse viveiro tá ligado à agronomia, né? A curso de agronomia, mas a gente também faz aula lá, o curso de engenharia florestal, talvez engenharia agrícola também, né? Nós temos um viveiro de produção de mudas voltado para as espécies regionais do cerrado, né? Então, pequi, coquinho azedo, né? São espécies aí que fornecem um certo nível de renda, subsistência para os povos tradicionais da região do cerrado, né? Então, o ICEA, através desses projetos de pesquisa, produz essas mudas, dá capacitação para as pessoas, para os produtores rurais nesse viveiro, para eles plantarem isso nas suas propriedades e colherem os frutos. Né, dessas Viveiro mudas. Norte Mineiro de Viveiro Norte Mineiro, alguma coisa de produção de mudas. Produz muita muda de frutífera também. Frutífera, Eu sei que tem jabuticaba, tem Frutífera amora, tem acerola, muitas coisas que são feitas para que a população da cidade, da região pode vir adquirir ou Eu já acho que adquiri também pra normalmente minha é doação. Não, preços módicos, alguns né? São preços bem... Preços módicos. Preços são simbólicos. bons custos, E aí você pode levar. Eu tenho na minha casa amora, eu tenho Muita gente pé de limão, se eu não me engano, a Cláudia pode até me falar, o pessoal daquela cooperativa Grande Sertão adquire muita muda aqui, né? Sim, também. E o interessante é que isso também é tudo incorporado a atividades didáticas, né? As pessoas, os alunos fazem aula no viveiro, Eles participam, fazem estágio no viveiro também, ajudando a produzir essas mudas. Né? Então, todas as atividades de campo aqui têm interação com as atividades didáticas. Elas não ocorrem de forma isolada. Né? Tudo que se vê de experimento, de trator no campo, de plantio, de colheita de muda, de milho, de feijão. Normalmente tem um aluno envolvido. Tem aluno envolvido, né? Quer seja nas aulas práticas, quer seja nas pesquisas. Né, como membro dos grupos de pesquisa, participando dessas pesquisas aplicadas. Perfeito. E aí, professor Stanley, a gente até falou, né, sobre a fazenda experimental, mas tem uma área lá que é exatamente separada para manejo florestal. Exatamente. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre... Sim. Nós temos um plantio experimental de eucalipto lá, né, onde nossos alunos da engenharia florestal, eles vão lá. Tem uma série de aulas lá, né, de manejo florestal, de medição de árvores, medição de altura, de volume de povoamento de madeira, né? Algumas aulas também de manejo de fauna, manejo de pragas florestais são desenvolvidas nesse plantio experimental. Né? Dada a dificuldade de levar as pessoas fora do campus, então nós trouxemos o plantio para dentro do campus, para facilitar as aulas. Né? Então, tem nossos colegas professores, eu não tenho nenhuma disciplina lá, mas meus colegas professores do curso, tem várias disciplinas, eles levam muito o pessoal para fazer aula lá. E aí, professor Rodolfo, também falando sobre a fazenda experimental, você pode falar um pouco também sobre as atividades que o curso de Engenharia Agrícola e Ambiental desenvolvem lá? Eu posso destacar duas áreas que são bem contundentes ali, que é o nosso galpão de máquinas agrícolas, né? Tem um galpão lá com vários implementos, com uma oficina mecânica, trabalham alguns alunos, mais funcionários da própria universidade. E a gente tem também, do lado, tem um laboratório de ambientação rural, né, de ambiência rural, onde tem uma casa construída com algumas interfaces que os alunos vão utilizar lá. E tem também a parte experimental de irrigação. A gente tem um laboratório de irrigação, onde tem um grupo de estudos que chama GEMISA, né, que é o grupo de estudos de irrigação. E na frente a gente tem um pivô central. O pivô central é um método de irrigação que parece um varal, onde vai, em forma circular, que ele vai distribuindo água para as plantas. Então, são as duas partes mais contundentes assim, que a engenharia agrícola atua no campo experimental. Legal, gente. E aí acho que a gente já pode entrar para o terceiro bloco, falando mais sobre projetos, oportunidades e mercado.
E aí, sobre as possibilidades de monitoria, projetos de extensão, iniciação científica, intercâmbio, enfim, várias outras coisas. Professora Cláudia, você pode falar um pouco para a gente sobre essas atividades extra-classe? Sim. O pessoal entender, você falou um monte de nome, né? E os alunos devem pensar assim, meu Deus, o que é isso tudo, né? A universidade, gente, o nome é universidade porque vem de um universo. E esse universo, o que ele vai compreender? Ele vai compreender o ensino, que é estar dentro da sala de aula, ou lá no campo, né? No laboratório, seja lá o curso que você se propõe, né, a fazer. Então, essa parte de ensino é onde você tem que passar nas matérias, né? Aquele desespero todo, os cálculos, etc. Isso aí é o ensino. O outro pilar é a pesquisa, né? Pesquisar mesmo, ter conhecimento e difundir esses conhecimentos. Então, dentro da pesquisa, a gente tem vários professores, né, dentro da universidade, que desenvolvem pesquisa. Então, eles desenvolvem através de grupos de pesquisa, de estudo, como o Rodolfo mencionou. Então, um professor tem um grupo de estudo que vai trabalhar com uma coisa específica, né? Então, você procura aquele professor, começa a trabalhar com ele. Geralmente, a gente pode trabalhar como voluntário ou você pode ter uma bolsa de iniciação científica. Isso é importante dentro da universidade pública, porque o aluno ele consegue se manter dentro da universidade através desses recursos, né? Desse dinheiro que ele vai ganhar para poder se manter dentro da universidade, se dedicar à universidade, né? Não trabalhar, ficar só dentro da universidade. E aí tem, como você falou, também a área da extensão, que é um outro pilar. E aí a extensão, as ações extensionistas, elas estão voltadas a gente transferir o que a gente está aprendendo dentro da universidade para a comunidade, principalmente a comunidade do entorno, né? Então, por exemplo, vou puxar para o lado da engenharia de alimentos, né? Eu tenho uma disciplina lá voltada para a área de panificação. Então, eu posso dar uma consultoria numa padaria local, explicar qual é o processo que eles estão fazendo daquele pão, se está certo ou não. Então, tem várias atuações, né? Então, a gente tem que trabalhar não só estar dentro da sala de aula, que são as atividades dentro da classe, e as extra-classe, né? Participando de pesquisa, participando de extensão, participando de eventos científicos, né? Que são promovidos fora e dentro da universidade. Acho que eu consegui dar um apanhado, né, do que você queria, é porque é muita coisa, né? É muita coisa, é muita informação para uma pessoa que ainda não sabe o que é viver nesse universo que se chama universidade. Né? Quando a gente chega aqui que a gente entende. E a senhora falou um pouco sobre essa qualificação, né, dos profissionais. Você pode falar também sobre as demandas principais do mercado de engenharia de alimentos? Sim. Eu acho que tem outras questões também dentro da universidade, quando a gente está se preparando para ser um profissional, a gente também tem que pensar o seguinte, eu também tenho que me qualificar fora da universidade, né? É fazer um curso de línguas, é fazer um curso de informática lá, de algum programa, né? Tá sempre me aperfeiçoando fora da universidade, também, né? Tendo esses conhecimentos. O engenheiro de alimentos hoje, como eu falei, né, existe ainda esse negócio, o pessoal acha que é só para a indústria de alimentos. O engenheiro de alimentos vai trabalhar na indústria de alimentos, mas eu não quero trabalhar na indústria. Não, gente, tem um leque aí. Eu posso trabalhar nessa questão, como eu mencionei, do beneficiamento, que não chega a ser uma indústria de alimentos, que é o beneficiamento da matéria-prima. Eu posso ser não é consultora, da consultoria, mas tem um outro termo que eu estou tentando lembrar agora, trabalhar com a questão dos insumos para a indústria, por exemplo, né? Eu ser uma pessoa, um representante de venda de aditivos para a indústria. Então, explicar lá por que está usando aquele produto. Então, é meio burocrático, vamos dizer assim, né? É uma coisa mais, não é uma coisa de ação dentro da indústria. A gente tem aí dentro da parte de fiscalização, serviços de alimentação, a gente tem muito engenheiro de alimentos que trabalha na assessoria em restaurantes, por exemplo. A gente pode ter a atuação também do engenheiro na área de pesquisa, grandes centros de pesquisas necessitam, né? A gente tem empresas de pesquisa pelo país que precisam do engenheiro de alimentos do conhecimento. E como o Stanley falou, a área acadêmica, por que não? Né? Eu acho que é importante o aluno ter essa ciência. Né? De que ele vai terminar a universidade, ele pode, terminando a graduação, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado na área de engenharia de alimentos e atuar, né, como professor também. Né? Por que não trabalhar como professor? Né? Professor Stanley, você até comentou sobre
a relação do PIB, né, de 1,5% brasileiro. A gente sabe que o setor florestal é muito importante, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E, inclusive, a gente recebe muitos alunos intercambistas, não é? Isso, né? Nós somos uma referência aí a nível mundial em engenharia florestal. Aqui no FMG não é diferente, né? A gente recebe intercambistas, muitos estudantes vêm da África, né? Porque a África também tem suas florestas tropicais e muito bem manejadas em alguns países, né? Temos bastante estudantes que se... Na verdade, tem histórias bem interessantes, né? Teve um que veio para cá, ele é de um país chamado Gabão, né? Ele já até se formou já, né? E um dia eu perguntei para ele assim, por que você veio para cá? Né? Por que você escolheu o Brasil, o FMG? Ele falou assim, olha, o meu governo me mandou para o Brasil. Olha! Né? E escolheu o FMG. Porque é uma referência. Né? Ele usou esse tempo da resposta. O meu governo me mandou para cá, escolheu o Brasil e escolheu o FMG, porque é uma referência. Né? Eu achei fantástica a resposta dele. Né? Então, a gente está de portas abertas, a gente recebe bastante, temos agora, inclusive, né, mais alguns intercambistas. É porque, na verdade, esses intercambistas, né, existe uma palavra, a gente fala intercâmbio, né? Você ir de uma universidade para outra, né? Na verdade, também temos esse programa, por exemplo, como o Stanley falou, que é um programa que existe dentro da universidade, que eles não vêm de uma universidade para cá, eles ficam o tempo inteiro da graduação aqui, entendeu? Eles fazem a graduação completa na UFMG. Porque esse negócio do intercâmbio, eu posso até falar, acho que é legal, existe também um intercâmbio, né, dentro da universidade. Os alunos daqui, um dia se vocês vierem estudar com a gente, vocês podem fazer um intercâmbio. A gente tem alunos que vão para outros países, ficar durante 6 meses, às vezes 1 ano, estudando, né? Muitos vão para Portugal, outros vão para Estados Unidos, e assim, vários países aí a gente tem na nossa... Essa possibilidade de ser intercambista. Eu não sabia que era o curso inteiro. Esse é legal. Existem programas, né? O curso inteiro. Programas da FMG que comportam esse tipo de intercâmbio. Eles fazem o curso inteiro aqui. É o PEC-G que a gente faz. Esse daí que é o curso todo. E, professor Stanley, também na engenharia florestal tem muitas oportunidades de bolsa, né? De oportunidade de iniciação científica, projetos de extensão. Isso na verdade é uma prerrogativa do FMG, né? Não é só do curso de engenharia florestal, né? Geral, né? Nós temos um programa grande de iniciação científica, de bolsa de pesquisa, bolsa de extensão, bolsa de monitoria, né? Projeto de pesquisa que professores e colegas conseguem financiamento nos órgãos públicos, né? Nós temos até aqui tem um projeto aqui da FAO, aqui dentro da engenharia florestal, sendo financiado pela FAO, né, que é um órgão das Nações Unidas. Né? Então, esses projetos eles comportam uma quantidade de bolsas, né? E muitas vezes, por incrível que possa parecer, né, sobra bolsa às vezes. Nossa! Né? Então, faltam estudantes candidatos aí. Então, assim, não são bolsas de R$1 milhão cada uma, né? São bolsas no valor simbólico, mas suficiente para a pessoa sobreviver aqui tranquilamente, né? Auxiliar muito na sua ajuda de custo. E sobra, né? Venham para a FMG. Venham para a FMG. Temos oportunidades na FMG para todos. Né? Não, perfeito. E para a gente encerrar a nossa conversa, vocês têm algum recado assim que vocês dariam? Vamos supor que sejam vocês entrando na UFMG agora, vocês queriam dar uma mensagem assim para a galera? Eu posso falar alguma coisa, né? Porque eu já fui consultado nessa linha já como professor de universidade, né? A pessoa fala assim, eu tenho 2 filhas, o que você acha que elas devem estudar? O que você acha que elas devem fazer? Né? A resposta que eu dou, vá para a FMG, né? E escolhe qualquer curso do FMG. Né? Nós temos uma grandeza no FMG. Nós somos uma instituição forte, né? Robusta, histórica. Né? Agora, a pessoa, ela, na engenharia florestal, na engenharia de alimentos, na engenharia agrícola e ambiental, né? Dê o seu melhor. Né? O mercado está aí, o mundo está aí, né? Não está para os iguais, está para os melhores. Né, tá para quem se destaque. Né? Então venha para cá que aqui nós temos a oportunidade de formar os melhores. É isso que eu digo. E também tem um recado bom, além de tudo que o Stanley falou, venham com a mente aberta. Né? Venham para cá para aproveitar o máximo que a universidade pode fornecer. A gente tem muita oportunidade. E com a mente aberta para poder
vislumbrar não só os ensinamentos que os professores têm para passar, mas também o que a sociedade precisa, o que você precisa para se doar para a sociedade. Que eu acho que isso é o mais importante da universidade. A gente transferir nosso conhecimento daqui para fora. Nós somos uma universidade plural, né? Em todos os sentidos. Né? Então, estamos aqui para acolher, né? E para formar os melhores. Eu também tenho um recadinho. Eu acho assim, eu sei o quanto vocês estão jovens para ter uma escolha definitiva na vida. Eu acho, às vezes isso assusta, né? 17, cada vez estão mais jovens entrando na universidade, né? Mas eu acho que é bom pesquisar, né? Ver essa questão do que eu gosto, né? O que eu tenho mais familiaridade ou simpatia, né? E fazer a escolha com a mente aberta, como o Rodolfo falou, né? E vir mesmo para se jogar dentro da universidade, né? Não é vir aqui só assistir aula, ir para casa, não, é ter essa vivência da universidade. Aqui a gente tem 3 cursos de engenharia, assim, que eu brinco, no caso da engenharia de alimentos, eu brinco assim, você já viu pararem de fazer comida? Então, tem uma aplicação muito grande e está voltado lá, eu vou puxar aqui, né, o carvão que a engenharia florestal traz para a indústria de alimentos e a matéria-prima lá, os maquinários que a agrícola traz. Então, a parte da alimentação é uma coisa que a gente nunca vai deixar de existir mercado, né, por exemplo. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso também quando a gente escolhe uma carreira que é para a nossa vida, né? Então, eu espero que faça uma boa escolha, independente de ser um dos nossos cursos, né? Eu acho que qualquer curso, como o Stanley falou, dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, você vai se formar um profissional com um peso enorme no seu currículo pelo nome que a UFMG carrega. Sem Perfeito, dúvida nenhuma. gente. Estamos aqui para isso, para ajudá-los na sua formação. Exatamente. Professores, e sobre a possibilidade dos alunos transitarem entre disciplinas de diferentes cursos? Como vocês veem isso? A UFMG ela tem uma prerrogativa do aluno poder tomar a própria decisão sobre a sua formação, né? Então a gente tem, além das disciplinas obrigatórias que a gente pode fazer, a gente tem uma série de tipos de formação. Formação complementar, formação livre, é um pouco mais técnico da nossa área de coordenação, mas o aluno tem essa possibilidade. E o que isso significa na prática para o aluno, né? É o aluno poder pegar, por exemplo, vou dar um exemplo da área da agrícola. Na agrícola ele fez a disciplina de máquinas agrícolas. E aí na engenharia florestal ele tem a possibilidade de fazer máquinas florestais. Ou, por exemplo, fazer propriedades físicas, que é a disciplina da agrícola, propriedades físicas de produtos agrícolas, onde viu a parte de grãos e tal, e poder pegar Uma tecnologia uma de grãos. tecnologia de grãos, uma tecnologia de farinhas. Então você tem toda essa disponibilidade, assim como dá para fazer também o intercâmbio entre campos. O aluno tirar um semestre e cursar algumas disciplinas, por exemplo, em Belo Horizonte. Então, eu quero complementar minha formação dentro da engenharia química, um aluno de alimentos. Ele tem essa possibilidade de fazer. Um aluno da agrícola dentro de uma engenharia ambiental lá. Ele consegue ir lá fazer algumas disciplinas e retornar ao campus para dar continuidade. Essa questão de fazer as disciplinas de outros cursos, ela está prevista na que a gente chama de grade curricular, né? Então, ele vai ter disciplina que eles são obrigados, a gente chama de disciplinas obrigatórias. Aí tem as disciplinas da formação complementar, como ele falou que seriam, o Rodolfo falou, já de outros cursos. Eu já ministrei disciplina para aluno da agrícola. Assim, e até foi uma surpresa muito grande, eles fizeram disciplinas no curso. E pode fazer em qualquer um dos cursos aqui do Instituto de Ciências Agrárias, né? E tem as optativas, que a gente chama também. Então, são 3 coisas que eles vão escutar muito na graduação. E eles falam uma coisa assim de puxar, né, a disciplina. Você vai puxar, aí chamamos de eletiva, as disciplinas de outros cursos. Você vai puxar a eletiva lá do Rodolfo, né? E eles dão dica entre quem já fez, né, alguma disciplina, vão dando as dicas, é interessante você ir para esse lado aqui, porque abre mais um leque de conhecimento dentro da sua grande área de conhecimento, né? Você fazendo disciplinas de outros cursos. Além do aluno poder direcionar de alguma forma a formação dele, né? A formação livre que ele tem. Então, um aluno da agrícola, por exemplo, quer se especializar um pouco de forma complementar na graduação dele em disciplinas, por exemplo, da administração. Ele consegue vir aqui, se matricular em disciplinas de administração e cursar disciplinas específicas da administração ou da agronomia. É interessante, tem um outro exemplo bem legal também, que agora está sendo muito pesquisado, muito usado pelos produtores rurais, que são sistemas agropastoris.
o silvopastorismo, né? Consórcio de floresta plantada com pecuária, com lavoura. Então, pois nós temos estudantes de engenharia florestal que faz disciplina de gado, para poder produzir gado debaixo de eucalipto. Né? Faz disciplinas lá na zootecnia, para poder criar gado debaixo de eucalipto. Então, é uma interação bem interessante isso aí. Né? É uma interdisciplinaridade que a UFMG proporciona isso para o aluno, né? E como ela proporciona isso para o aluno, isso acaba refletindo não só no campus de Belo Horizonte, como aqui também. Então a gente tem essa integração muito fácil entre os nossos alunos, né? Trabalhando com a gente. Isso é muito legal. Professores, muito obrigado pela conversa de hoje. Acho que a gente entrou em várias possibilidades para os alunos que estão entrando. Foi nome para todo lado, né? Nome, iniciação científica, bolsa. Sopa de letrinhas. Sopa de letrinhas, mas acho que é muito bom a galera entrar no curso já com essa mente aberta mesmo de tudo que ela pode fazer, que aprender não só dentro da sala, mas como fora da sala, entre inclusive colegas, né, nos corredores, enfim. E essa possibilidade de fazer matérias em outros cursos e complementar o que você quer. Então, tipo assim, é muito, muito legal mesmo. Então, muito obrigado, gente. A gente Obrigado agradece. você, Bruno. Agradecemos. Perfeito. E aí, pra galera de casa, mais uma vez, para mais informações sobre a mostra, é só acessar o site ufmg.br/mostra. Siga a mostra também no Instagram, @mostra-sua-ufmg, e no TikTok, @ufmgbr. Deixa um comentário também, curte aqui, gente, porque deixei a mão assim, mas é assim. Curte aqui e se inscreve no canal da TV também. Beijos e até. Mostra sua UFMG.